Banco de dados é um agrupamento de dados sobre determinado domínio, ou seja, um sistema que permite o armazenamento dos dados contidos em um site ou sistema interno, como o comportamento do cliente, dados de estoque, informações sobre RH. Os motivos para que um banco de dados seja importante para uma empresa são diversos, pois ele traz muitos benefícios. Melhora a produtividade na empresa, reduz os riscos de operação, contribui na tomada de decisões e também permite um armazenamento categorizado e organizado de grandes quantidades de dados, permitindo uma facilidade na requisição, atualização e manipulação desses dados em diversos contextos, seja uma aplicação ou durante o próprio processo do desenvolvimento. Entretanto, por se tratar de um grande conjunto de dados que em alguns casos são sigilosos ou sensíveis, os bancos de dados sofrem diversas ameaças. Dados sensíveis sem políticas de segurança. Muitas empresas lutam para manter um inventário preciso das suas bases de dados e de suas tabelas de dados críticas. Bancos de dados esquecidos podem conter informações sigilosas e novos bancos de dados podem surgir em visibilidade à equipe de segurança, por exemplo, em ambientes de testes de aplicativos. Os dados sensíveis nesses bancos de dados serão expostos a ameaças se os controles e permissões necessários não forem implementados. Ataque de negação de serviço. Ataque de negação de serviço, Denial of Service, é uma categoria de ataque em que o acesso de aplicações de rede ou dados é negado a usuários pretendidos. Ataques de DOS podem ser criados através de muitas técnicas. A técnica mais comum usada em ambientes de banco de dados é a sobrecarga do servidor. Recursos como memória e CPU ou envio excessivo de consultas que consomem uma quantidade desproporcional de recursos do sistema. O resultado, em ambos os casos, é o mesmo. Os servidores deixam de responder e, em alguns casos, até mesmo travam. As motivações por trás de ataques de negação de serviço são muitas vezes ligadas a fraudes de extorsão em que um hacker exige que a vítima atenda às suas demandas para parar o ataque. Mídias de armazenamento de backup são muitas vezes completamente desprotegidas contra ataques. Como resultado, numerosas quebras de segurança têm envolvido o roubo de disco de dados de backup, de banco de dados e fitas. Além disso, a falta de auditar e monitorar as atividades dos administradores que têm acesso de baixo nível para informação sensível pode colocar seus dados em risco. Tomando as medidas adequadas para proteger cópias de segurança de dados sensíveis e para monitorar usuários privilegiados, não é apenas uma boa prática de segurança de dados, mas também é um requisito obrigatório para diversos regulamentos. Exploração de vulnerabilidades e configurações fracas de bancos de dados. É comum encontrar bancos de dados vulneráveis e sem patches, ou descobrir bases de dados que ainda possuem contas e configurações de parâmetros padrões. Os hackers sabem como explorar essas vulnerabilidades para lançar ataques contra sua organização. Infelizmente, é comum as organizações lutarem para ficarem atualizadas e manter seus bancos de dados configurados de maneira segura, alegando alta carga de trabalho ou dificuldade para encontrar janelas de manutenção. De acordo com a pesquisa de segurança dos dados da Independent Oracle User Group de 2014, 36% dos usuários Oracle demoraram mais de 6 meses para aplicar um patch de atualização crítica, enquanto outros 8% nunca aplicaram nenhum patch. Malware. Os cybercriminosos hackers patrocinados pelo Estado e espiões usam ataques avançados que combinam múltiplas táticas, como spear phishing e-mails e malwares, para penetrar nas organizações e roubar dados confidenciais. Sem saber que o malware tenha infectado o dispositivo, os usuários legítimos se tornam um canal para esses grupos acessarem seus dados sensíveis. Em ambos os tipos de ataques de entrada bem-sucedido pode conceder a um invasor acessos sem restrições a um banco de dados inteiro. Um ponto crucial para perceber aqui é que, embora seja tecnicamente verdade que as soluções de Big Data são impermeáveis aos ataques de injeções de SQL, porque eles realmente não usam qualquer tecnologia baseada em SQL, são na verdade ainda suscetíveis à mesma classe fundamental de ataque. É notório a importância de manter um banco de dados seguro e íntegro,
visto que, dependendo do contexto de sua utilização, maior parte dos dados de alta relevância está presente na mesma. A partir disso, temos diversas formas de manter essa base de dados íntegras e menos suscetíveis a invasões que visam roubar ou manipular os dados e outros acidentes. As primeiras medidas a serem tomadas são simples e mais estruturais, porém nem um pouco dispensáveis, que são limitar o acesso ao banco de dados ou do servidor que ele está hospedado, somente para as pessoas que precisam ter acesso a essa rede, pessoas autorizadas, e formular um processo de autenticação para essas pessoas acessarem a base, já que muitos vazamentos de dados são bem sucedidos por acesso indevidos de dados. Outra medida é a segmentação de acesso ao banco de dados. Ou seja, mesmo uma pessoa autorizada, não existe a necessidade de ter acesso à totalidade do banco de dados. Por isso, é importante ter um bom gerenciamento sobre pessoas que tenham acesso privilegiado à base de dados. Além disso, sempre realizar backup na sua base de dados é essencial para evitar a perda de informações valiosas, em situações que não necessariamente estão ligadas a invasões ou sequestro de dados, mas também a acidentes. É necessário você também separar os dados realmente sensíveis dos menos sensíveis. Para os dados mais críticos, você tomará um cuidado muito maior e até mesmo utilizará métodos de proteção e isolamento diferentes. Atualmente, a utilização dos bancos de dados se mostrou como uma ferramenta indispensável para a maior parte das organizações e empresas ao redor do mundo. Por esse motivo, vale destacar as principais vulnerabilidades e ameaças que podem acarretar esse tipo de tecnologia. Dentre as vulnerabilidades para a realização de um ataque a um SGBD, temos as vulnerabilidades de credenciais e as vulnerabilidades de privilégio. Ambas estão relacionadas à confidencialidade das informações. Através das vulnerabilidades de credenciais, invasores ou hackers conseguem assumir a identidade de usuários legítimos dentro do sistema. Isso se dá uma vez que não há dentro da empresa ou organização uma política rígida de senhas e de autenticações. Outra vulnerabilidade capaz de fornecer risco a um banco de dados são as vulnerabilidades de privilégio. Ela se dá quando um usuário ou um grupo de usuários possuem de maneira indevida direitos de acesso que foram concedidos pelo administrador do sistema. Com isso, usuários que em tese não deveriam ter esse tipo de poder podem acabar criando novos dados, alterando esses dados ou até mesmo excluindo esses dados. Isso acontece quando há uma falta de supervisão ou até mesmo negligência por parte dos administradores do banco de dados para saber com quem tem direito.